Frequentemente, Bashar fala da ideia do paradoxo como o reconhecimento de que estamos num lugar muito poderoso, no centro do nosso poder. Porque o que para nós se assemelha a um paradoxo, ou o que nos parece contraditório, como duas ideias opostas que não parecem coexistir, mas que coexistem certamente, nos diz imediatamente que deve existir um meio termo, de onde as duas ideias vêm, e este meio termo, ou este ponto de equilíbrio, é o nosso lugar de poder, de onde geramos os conceitos aparentemente paradoxais ou contraditórios. Mas pelo fato de podermos perceber os dois conceitos, apenas a percepção em si das duas coisas, nos indica que nós estamos bem no centro das duas coisas, que elas vêm do centro do nosso ser e o que vemos são apenas reflexos das nossas polaridades ou expressões da polaridade da criação. Porém, a polaridade dentro de nós interage ou combina-se de uma forma muito específica para gerar nosso perfeito e verdadeiro lugar de equilíbrio, ou o nosso perfeito e verdadeiro lugar de poder. Então, quando virmos um paradoxo, Bashar recomenda: rejubilem-se, pois ele está nos dizendo que estamos colocados bem no centro do nosso eu criativo e temos a habilidade, em razão disso, de manifestar, de transformar e de fazer o invisível tornar-se visível muito rapidamente. Bashar retoma a explicação, mais detalhadamente, da ideia paradoxal da natureza do mecanismo de manifestação. Ensinaram muitos de nós a pensar na ideia de manifestação como uma questão de intensidade, uma questão de enfoque, ou uma questão de concentração, e de certa forma são informações precisas. No entanto, um ponto muito importante sempre foi deixado de lado, ou no mínimo, algumas vezes esse ponto foi mencionado como se fosse independente. Ou seja, nenhuma conexão foi feita com a ideia de manifestação como um conceito completo. As duas questões aparentemente paradoxais a que Bashar se refere são, de um lado, a intenção, o foco e a concentração, e inversamente, do outro lado, que já ouvimos em muitas fontes metafísicas de informação sobre a nova era, a ideia de entregar e largar. Estas duas ideias não são diretamente opostas ou manualmente excludentes. Elas funcionam juntas, como um mecanismo completo. Em outras palavras, o segredo em mão única do mecanismo paradoxal é, primeiro dar-se a intenção, o foco e a concentração. E então, depois que isso já foi feito, vem o largar, entregar e deixar a intenção, o foco e a concentração fazerem o trabalho deles nos níveis superiores. Uma vez estando essas duas ideias a funcionarem vinculadamente, temos o mecanismo completo de manifestação, ou pelo menos a mão única da energia. Bashar discute a outra direção logo mais adiante. Primeiro, ele prefere alargar mais um pouco esse conceito. Ele frisa que precisamos entender que esse conceito está conectado com a noção do intervalo de tempo de 15 minutos, da seguinte forma. Toda vez que tivermos um desejo, uma preferência para manifestação, a ideia é, sim, que deve ser algo que de alguma forma seja representativo da nossa paixão e deve se tornar nosso mundo. A intenção, o foco e de certa forma a concentração estarão lá, se isso for uma representação da nossa paixão. Pois quando é assim, automaticamente nos focamos naquela coisa, automaticamente temos aquela intenção e automaticamente concentramos toda a nossa atenção naquela ideia, porque é isso que a paixão causa. Se estivermos apaixonados por algo, não existe outra escolha, não existe outra consideração. Todas as outras coisas ficam à margem e essa é uma descrição verdadeira da ideia de estarmos vivendo a nossa paixão, que simplificadamente significa não há outra opção, pois é automático o foco, é automática a intenção. Se então no que chamamos de estado de paz ou estado meditativo ou mesmo estado em que estamos focados, nos permitirmos imaginar aquela ideia apaixonada que temos, aquela manifestação que é desejada e senti-la, vestindo aquela energia, nossa própria energia, em nossa emoção e nossa paixão, fortalecendo até seu ápice no espaço de 15 minutos, não mais do que isso. Às vezes até menos, quando estamos focados nisso. 15 minutos no máximo é todo o tempo necessário para ativarmos a ideia, as rodas e as engrenagens e colocá-las em movimento para permitir que o invisível torne-se visível. Quando fazemos isso,
quando conduzimos a energia até o ápice, no espaço de até 15 minutos, o próximo passo é soltar, deixar ir, esquecermos disso, parar de nos importar, entregá-lo completa e absolutamente para o eu superior e deixá-lo fazer o trabalho. Devemos perceber que, embora a realidade física pareça complicada algumas vezes, na verdade não é extremamente complexa. De certa forma, foi construída sobre princípios bastante simples que têm muito mais a ver com o deixar rolar. Assim, pelo fato de a nossa mente física não ter sido desenhada para entender como as coisas irão se manifestar, a forma como fará é da alçada da mente superior. E pelo fato de a nossa mente física não ter, de verdade, a capacidade nem a habilidade de entender, ela não é feita para entender como vai acontecer, ela não é projetada para isso. Tudo o que precisamos fazer é apertar o interruptor e deixar a mente superior realizar os meios ou as coisas necessárias para causar a sincronicidade em nossa vida que precisam estar presentes, baixar os arquivos e nos dar a inspiração que precisa estar presente para permitir que o invisível se torne invisível, ou seja, para permitir que a manifestação ocorra. Então tudo o que precisamos fazer é esse pouquinho, não mais do que 15 minutos, trazer tudo ao ápice da paixão, ao ápice da imaginação, ao ápice da visualização, da forma que desejarmos, com aquela intenção, aquela concentração e aquele foco, e então soltar, absolutamente, soltar. Agora devemos entender bem que, em razão das crenças negativas, muitos de nós encontram dificuldade em soltar de verdade. Mas isso é muito importante, porque sem a parte do soltar, não teremos um mecanismo completo e engrenado. É importante entendermos que a intenção, o foco e a concentração devem estar emparelhados com a entrega e o soltar, para engrenar todo o mecanismo de manifestação. Isto é o que significa usar o poder do paradoxo, formatado para essa ideia, para esse processo, para esse lapso de permissão. Soltar significa que nós realmente sabemos que a mente superior está fazendo o trabalho dela e podemos relaxar. A nossa mente física, ela pode relaxar. Não precisa fazer mais nada. Nada é requerido, pois ela não é capaz de fazer mais nada mesmo. Então, quando sabemos disso realmente, podemos permitir nossa mente física soltar, entregar, na certeza de que tudo está em boas mãos, por assim dizer, e continuarmos com as nossas coisas, nos focando na coisa mais excitante que somos capazes de realizar naquele momento. Solte.